Olá, muito boa tarde. Assinala-se este domingo o Dia Nacional da Caritas, uma oportunidade para convocar pessoas e comunidades para a solidariedade, para o cuidado dos outros. Um desafio para toda a sociedade, nomeadamente para as comunidades cristãs que se reúnem na celebração do dia de domingo. Os textos da Bíblia lidos nessa ocasião são agora analisados por Frei José Nunes, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa, Frei José Nunes. Este tema da Caritas encontra referências nos textos da Bíblia que são lidos nas Eucaristias deste domingo? Sem dúvida, encontra, por exemplo, de maneira indireta no Evangelho, quando se diz que a Quaresma é tempo de conversão, isto é, tempo de algum investimento para ver se a figueira dá frutos, não é? Que frutos são esses? São os frutos da misericórdia, são os frutos da caridade, com certeza. Bom, mas também, por exemplo, na primeira leitura fala-se de como Deus, o Deus do Antigo Testamento, é um Deus sensível às misérias do povo, não é? Deus escutou o grito de ansiedade, de pedido de ajuda, da miséria do seu povo. Foi sensível a isso, não é? Portanto, é um Deus de misericórdia, é um Deus de caridade. A misericórdia é uma outra palavra para falar da caridade e até talvez mais rica, no sentido de que caridade é muito bonito, mas historicamente ganhou um sentido um pouco pejorativo, um pouco negativo, um pouco depreciativo, não é? Fazer caridadezinha, dar uma esmolazinha, não é? Sem resolver os problemas, sem no fundo mudar o coração interior das pessoas, enfim, bem. E nesse aspecto, então, muito interessante, nós podíamos aqui hoje também, sem nos alongarmos demasiado, mas fazer uma pequena referência a este ano da misericórdia e, sobretudo, ao texto do Papa Francisco de introdução ao ano da misericórdia. O texto, a bula... A bula de proclamação do jubileu. Exatamente, Misericordiae Vultus, o rosto da misericórdia. Porquê? Porque aí, entre outras coisas, o Papa Francisco fala de que a verdadeira caridade, a verdadeira misericórdia, é o fazer as obras de misericórdia. As tais 14 obras de misericórdia que nós, alguns aprendemos quando éramos pequeninos nos catecismos, depois isso desapareceu um bocado, andou um bocado esquecido e agora está a ser lembrado outra vez. E são muito bonitas. As 14 obras, há 7 obras espirituais e 7 obras corporais. E essas obras de misericórdia é que são a prática da caridade. Dia da Caritas. Não é só dar um dinheiro nos peditórios do próximo domingo para ajudar os necessitados. É isso. Mas isso enquadra-se dentro das obras de misericórdia. É para quê? É para vestir o nu, é para dar de comer a quem tem fome. E está a enumerar as obras de misericórdia. Exatamente. É para ter disponibilidade e arranjar modos de ir visitar os doentes e visitar os presos. Bom, e depois ter muita paciência para com as pessoas molestas, não é? Tudo isso é caridade, tudo isso é misericórdia. E, portanto, não é apenas dar um dinheiro e fica o assunto resolvido, não é? Isso seria a tal caridadezinha. Ora, a caridade é uma misericórdia muito mais vasta. E os textos, já iremos, sobretudo o primeiro, talvez, fala realmente muito também desse Deus de misericórdia. Não é? Mas vamos começar pelo texto do Evangelho. Com certeza, para esta análise. Como sempre. Antes da análise, vamos ouvir o Evangelho que é proposto nas celebrações deste domingo. Muito bem. Naquele tempo vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa-a ficar ainda este ano,
que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la a escortar no próximo ano. O arrependimento de que aqui fala o texto, precisamente no centro do texto, fala se não vos arrependeres, morrereis todos de modo semelhante. Pois. E o arrepender é dar fruto, é não dar fruto, melhor. O arrepender é a gente converter-se. Pela parábola que vem logo de seguida. Pois, a parábola da figueira, não é? Portanto, há que dar fruto. Quer dizer, há que deixar de ser estéril e mudar de vida, deixar as banalidades, deixar os egoísmos, mudar de vida, encontrar sentido na vida, convertermos, portanto, a mudança, transfigurarmos, que era o que dizia o Evangelho do domingo passado, transfigurarmos, mudar de vida, isso é arrepender-se, cair em si, mudar de vida, convertermos e começar a dar frutos, frutos de misericórdia. Sendo algo interior, o arrependimento, pelo significado da própria parábola, é também algo muito operativo, muito real. Ora aí está. Nós somos chamados... O arrependimento é o cair em si. Não é? Portanto, há uma disposição interior, há uma luz interior em que a pessoa cai em si e diz: isto não está bem. Eu pequei, ou eu tenho uma vida muito pouco interessante. Portanto, o arrepender-se é o tomar consciência de que algo não está bem. Depois há o passo seguinte, que é pôr-nos a caminho. Tomarmos uma disposição e uma decisão de mudança, conversão. E depois, essa mudança de conversão vai levar a uma praxis. Estes três momentos estariam muito relacionados, recordei-me agora, com uma coisa muito bonita que escreve um grande teólogo jesuíta da América Latina, John Sobrinho. Ele tem um livro que é O Princípio Misericórdia. Escreveu muito antes disto do ano da misericórdia agora do Papa. E ele diz que o princípio misericórdia consubstancia-se em três momentos, digamos assim, em três etapas. O primeiro é quando eu interiorizo o sofrimento do outro. Quando o sofrimento do outro entra em mim. Eu caio em mim e interiorizo o sofrimento do outro. O segundo momento é aquele em que eu tomo uma decisão de fazer qualquer coisa. E o terceiro momento é a praxis de fazer realmente qualquer coisa pela libertação do outro, para aliviar o sofrimento do outro. O princípio de misericórdia condensa-se nestas três etapas. Tem muito a ver com esta questão. O arrependimento, a conversão e o dar frutos, não é? Quer dizer, no fundo, isto é também o que está, por exemplo, naquela famosa parábola do filho pródigo. O filho pródigo lá longe andou numa vida dissoluta, estourou tudo, estourou-se a si mesmo, até que um dia caiu em si, arrependeu-se. Mas depois não foi só arrependimento. Depois levantou-se e pôs-se a caminho da casa do pai para lhe pedir perdão. Converteu-se, pôs-se a caminho. E depois, claro, quando encontrou o pai, há o perdão, a confissão, e depois entrou numa grande festa. Cá está. Os frutos do arrependimento e da conversão é a festa da reconciliação, a alegria da reconciliação. Bom, que isto não nos desvia também demasiado do texto do Evangelho, mas... Analisemos mais dois detalhes deste texto, nomeadamente aquele adiar do abate da figueira. Sim. O que é que simbolismo tem esse deixar Deus, mais um ano? É que Deus é muito paciente connosco. É? Isso é uma das coisas que está muito presente, lá está, no tal texto, a misericórdia vultus, o rosto da misericórdia do Papa. O Papa fala muito do Deus da misericórdia, o Deus Pai da misericórdia. E o Deus Pai da misericórdia, já no Antigo Testamento, revela-se em Jesus. Jesus é o rosto da misericórdia do Pai, com certeza. E é o rosto por excelência, não é? É a tradução fiel, totalmente fiel da misericórdia do Pai. Mas já no Antigo Testamento havia essa afirmação da misericórdia do Pai. E de tantas maneiras, por exemplo, quando o profeta Oseias fala do Deus de misericórdia que está sempre a perdoar, Oseias perdoava a mulher infiel, Deus perdoa permanentemente ao povo, que é a esposa infiel. A nós, ao povo. Mas tem também, o Papa fala lá no texto, cita várias vezes, um binómio que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, através de salmos e de textos proféticos. Deus é clemente e compassivo, bondoso e misericordioso, lento para a cólera ou para a ira, rico em piedade e leal. Portanto, é isso que está aqui
também nesta parábola da figueira. Deus dá sempre mais uma oportunidade. Sempre. Eu, ultimamente, como todos nós, temos conhecimento de casais que passam os seus problemas, que têm muita tentação. Eu tenho tido, infelizmente, tantos... Infelizmente. Eu digo infelizmente porque me custa ver as pessoas a sofrer. Embora, infelizmente, não signifique que não seja normal. Quer dizer, todas as relações humanas têm sempre momentos melhores e piores. Mas custa-me realmente porque vejo as pessoas a sofrer. Tantos casais que ultimamente, nos últimos meses ou anos, mas muitos mesmo, muitos casais que eu tenho visto em dificuldade, em grandes dificuldades de relação. E que põem mesmo a questão da separação e que falam já mesmo em separar-se. E depois, muitas vezes, aquela palavra que aparece ou aquela ideia que aparece, será que podemos dar mais uma oportunidade? Será que vamos apostar ainda uma vez mais? Bom, esta experiência que nós humanos fazemos também é que está aqui recolhida, quer dizer, é o que simboliza isto da figueira. Os discípulos dizem a Jesus, deixa lá ela, deixa ver se a figueira dá-lhe mais uma oportunidade, mais um ano, ela não tem dado nada, mas deixa lá ver. É bom a gente dar sempre mais uma oportunidade uns aos outros, não é? Deus, pelo menos, dá-nos sempre mais uma oportunidade. Deus perdoa-nos sempre. E Paulo, relativamente ao Evangelho, só uma pequena ideia, a propósito desse início do Evangelho, onde se fala... Aí sim, parece que se tocam, se narram, se evocam dois factos acontecidos historicamente, não é? Um de que Pilatos mandou matar umas pessoas que tinham vindo a Jerusalém, tinham vindo fazer uns sacrifícios, e Pilatos aproveitou e, juntamente com os sacrifícios dos animais, sacrificou também as pessoas. Não é? Provavelmente porque estavam metidas em alguma rebelião. Isto era a altura da Páscoa. Pilatos vinha sempre na Páscoa para Jerusalém, para estar de olho aberto a ver se havia alguma rebelião, porque havia grande ajuntamento de pessoas e Pilatos não queria problemas, como representante do poder central, do imperador de Roma, não é? Bom, e Pilatos era um homem sanguinário. Portanto, à mínima coisa, matava. Curioso que em Jesus não o queria matar. Ele percebia que havia ali marosca e que Jesus não tinha culpas. Não. Mas ele era um homem sanguinário. Há imensos textos históricos que nos falam disso, não é? E este é mais um exemplo. Mandou matar aquela gente toda. E o que o texto nos quer ensinar é isto. Se calhar foram mortos porque eram pecadores. E Jesus diz, não. O pecado, o azar que eles tiveram de ser assassinados, não tem nada a ver deles serem mais pecadores do que nós. E o outro caso, e uns a narrar também no Evangelho, e uns a passar ao pé de uma torre, ao pé da piscina de Siloé, cai a torre, pumba, matou-os. Vocês pensam que eles tiveram esse azar por serem mais pecadores? Vocês pensam que são melhores que eles? Não! Eles tiveram esse azar, não foi por causa de terem pecados, mais pecados do que nós. São as fatalidades da vida. Ora, era o fim da lógica do castigo, não é? Exatamente. Isso é muito importante. Quando o mal acontece, não é porque as pessoas tenham mais pecado, por ser castigo de Deus. São fatalidades que existem. E, portanto, nós nunca devemos colocar-nos numa posição de superioridade moral, digamos assim, quando a vida nos corre bem. A vida corre mal aos outros porque eles, no fundo, são pecadores. Não, a nós está-nos a correr bem, Deus é nosso amigo. Não. Cuidado, não é? Aliás, São Paulo, bem, não podemos ir já para a segunda leitura, mas São Paulo diz uma coisa engraçada. Podemos analisar já o texto da segunda leitura, sim. São Paulo é muito curioso. São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10º, não é? Exatamente. E ele termina a dizer, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Quer dizer, cuidado. Fia-te na Virgem e não corras, não é como o povo diz, não é? Quer dizer, cuidado. Não descanses à sombra da bananeira, tu toma atenção, não penses que és melhor, não penses que já estás safo. Não, calma, não suponhas demasiado. Toma atenção, sê vigilante. Atitude da Quaresma, cá está. Convertamo-nos, sejamos vigilantes. O apelo que é feito às pessoas quando é narrado aquele texto do Evangelho, os acontecimentos do Pilatos e dos que morreram na Torre de Siloé, é, vocês convertam-se. Vocês têm tantos pecados como os outros. Aqui não é uma questão de castigo ou não. A lição é, pode-nos acontecer algo de triste. Então convertamo-nos enquanto é tempo. Sejamos pessoas avisadas, prudentes, não é? Em que contexto é que nessa carta de São Paulo aos Coríntios aparece essa advertência?
Quem julga está de perto, tome cuidado para não cair. Há pouco o Frei nos falava de nos considerarmos melhores ou não que outros. É essa concepção de um povo eleito que poderá ter tudo por garantido que não é bem assim. Exatamente. Que era uma tentação já do Antigo Testamento. O povo de Israel julgava-se por ser povo eleito, já tinha mais direitos sobre os outros, tinha como que uma amizade especial com Deus que lhe garantia privilégios face aos outros. E claro, Jesus vem logo dizer, já no Antigo Testamento havia essa perspectiva, e Jesus vem dizer, não, para Deus são todos iguais, Deus é pai de toda a gente. Deus não tem privilégios com uns e inimizades com outros, não. Portanto, não nos pensemos superiores a outros. E esta tentação passa para as comunidades cristãs. Os cristãos também podem ser tentados a pensar assim, nós somos batizados, Deus já é mais nosso amigo. Nós já temos como que um bocadinho o céu mais garantido do que os outros. Isto é uma tonteria. Para já, não devemos pôr limites nunca à misericórdia de Deus. E Deus, com certeza, quer salvar todos os homens, como diz São Paulo a Timóteo, na carta a Timóteo. Deus quer que todos os homens se salvem. Não é? E como Deus é misericordioso, quer salvar a todos. Portanto, não vamos dizer que nós é que nos salvamos e outros não. Não é? E depois não tenhamos esses complexos autênticos de superioridade. Falamos sobretudo de complexos de inferioridade. Mas também há muito complexo a mania de superioridade. No sentido que, nós, igrejas, somos melhores que os outros. Não. Eu, nesse aspecto, costumo... Nós somos chamados a olhar para nós, a irmos convertendo, claro, estarmos muito contentes de ter uma amizade com Deus, de conhecermos a Deus, de termos fé. Isso é um privilégio extraordinário, ter fé, porque nos dá um outro olhar sobre a vida, nos dá coragem, alegria, esperança. Portanto, isso é uma coisa muito boa. Só tenho pena que toda a gente não tenha fé. Agora, isso não significa fazer juízos de santidade. Eu costumo dizer sempre que há muitas pessoas fora da igreja, ou ateias, ou de outras religiões, que são muito mais santas do que eu. E, portanto, vão primeiro para o céu do que eu, isso não tenho a mínima dúvida. Tal e qual como Jesus dizia aos santos da sua altura, que eram os fariseus, que rezavam todos os dias, cumpriam as leis todas, olha, as prostitutas, as mulheres de má vida e os publicanos vão primeiro para o reino dos céus do que vocês. Isso não há dúvida nenhuma. Portanto, não nos julguemos superiores pelo facto de sermos batizados, não é? Passamos a analisar o texto da primeira leitura do livro do Êxodo, no capítulo 3. Deus revela-se nesse texto através do seu nome. Pois é. Eu sou. O que é que dizes? Eu sou. Já vê. Deus é aquele que é, eu sou aquele que sou. Bom, é uma maneira de não nomear alguém de outra forma muito concreta, digamos assim, que seria já uma redução. Deus é aquele que, por definição, não tem definição. O nome dele é tudo, é o que é o sustento de tudo, é a vida, é a realidade, é tudo. E, portanto, aí Deus revela-se como aquele que é, e depois, no concreto, aquele que é, aquele que existe, aquele que é eterno, aquele que é tudo, vai-se revelando com características, com atributos. No Antigo Testamento há muitos atributos. Deus é chamado de pastor, Deus é chamado de pai, também de mãe, Deus é chamado, sei lá, de libertador. Neste caso, é de libertador. Deus é chamado de muitas maneiras. Então, Deus é chamado de libertador porquê? Porque escutou a miséria do povo no Egito, quando tinham trabalhos duros, viviam oprimidos, Deus escutou essa miséria e decidiu libertá-lo. O Deus libertador, não é? E cá está outro traço que é muito sublinhado este ano, no ano da misericórdia, que é muito sublinhado também pelo Papa na bula sobre a misericórdia. Deus é misericordioso na medida em que libertou o seu povo do Egito. E Deus é libertador na medida em que, e é misericordioso na medida em que acompanhou toda a história do seu povo como uma história de misericórdia e de libertação. Não foi só no Egito, foi depois no acompanhamento até à Terra Prometida, e dando-lhe profetas, e voltando a acompanhá-lo no regresso do exílio. Toda a história do povo é uma história de manifestação misericordiosa e libertadora de Deus para com o povo, não é? Qual é o papel de Moisés em toda esta atitude libertadora de Deus? Moisés é uma mão de Deus. Porque Deus está no centro deste texto, não é? Com certeza, porque nós já sabemos que Deus é libertador e Deus é aquele que é, eu sou aquele que sou. Deus
tem todo o poder e Deus e faz muitos milagres, mas normalmente a maneira de Deus exercer a misericórdia e a libertação das pessoas é através de pessoas, é através de nós. E, portanto, em Jesus, Deus, o Deus da misericórdia, salvou toda a gente com gestos muito concretos. Mas já no Antigo Testamento, Deus chamou pastores que o ajudassem no pastoreio do seu rebanho. O grande pastor é Deus, ele é que é o pastor das ovelhas, assim como Jesus. Mas chamou homens para o ajudar nisso. Moisés, Arão, e o próprio Moisés e Arão depois chamaram 70 também para os ajudar, e depois vêm os profetas. Então, Deus também hoje na Igreja, Deus exerce a misericórdia, sem dúvida, através de pessoas concretas. E não é só os padres, nem os diáconos, nem os bispos, não. É todos os que trabalham em favor dos outros, nos locais de trabalho, Voltamos nas famílias. à Cáritas. Voltamos à Cáritas. Portanto, todos os que fazem misericórdia, esses são colaboradores de Deus, são colaboradores da misericórdia de Deus. São a mão de Deus a agir no mundo, na história, não é? Deus não age só por milagres, ou sobretudo por milagres. É através... O verdadeiro milagre são as obras de misericórdia que nós fazemos, não é? Textos, por isso, que inspiram este Dia Cáritas nas comunidades cristãs e que agradeço ter apresentado aqui no programa Eclésia neste dia pelo Frei José Nunes. O programa Eclésia mais logo faz-lhe companhia também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma boa tarde, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.